pessoa fez a seguinte colocação: sobre Gálatas, capítulo 2, versículo 20, meu irmão, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, eu não posso dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Esta foi uma colocação pessoal do apóstolo Paulo. Isto é com ele, não é comigo. Meu irmão, meus irmãos, vamos tratar aqui, procurar em pouco tempo, trazer uma resposta para isto, não é? Então eu não posso confessar a mesma confissão do apóstolo Paulo, porque isto foi uma colocação pessoal e a experiência pessoal do apóstolo Paulo. E para nós isso não vale. Isso daí é verdade, isso para nós não vale. Isso foi o que uma pessoa disse. Mas vamos ver a posição nossa, o que temos e o que nós devemos ter é a palavra de Deus também. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra do Senhor diz em Gálatas 2, versículo 20, no final do versículo 19, dependendo da tradução, a minha tradução, que é revista e atualizada, que eu uso, a última frase do versículo 19, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesta carne, neste corpo, eu vivo pela fé. Vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus queridos, vamos ver um pouquinho o nosso caminhar. Cristo vive no interior de todos aqueles que foram nascidos de novo. Uma pessoa, ou ela está em Cristo, ou ela está, em Adão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, ele diz, visto que a morte veio por um homem, todos nascemos mortos. Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos já estão mortos para Deus. Nós fomos vivificados pela vida de Cristo. Então eu não posso dizer que Cristo vive em mim se a vida de Deus é Cristo, ou eu estou em Adão, ou eu estou em Cristo. Nós já nascemos em Adão. O novo nascimento é que nos conduz ao viver pela vida de Cristo e a vida de Cristo no nosso interior. Por isso que a pessoa pode dizer sim, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Porque já não sou mais eu que vivo, no meu espírito. Olha o que diz aqui, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem e morrem morte eterna, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando fomos vivificados em Cristo? Quando Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz.
É fundamental a experiência do novo nascimento. Sem novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. João 3, João 3, 7, João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Como nós podemos ser vivificados? É nós perdermos a vida de Adão e ganharmos vida de Cristo. O que Efésios 2:1 diz? Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, mas fomos atraídos em Cristo. João 12, 32 e 33. Fomos atraídos em Cristo, no corpo de Cristo, quando Cristo, que é vida, mas estava submetendo à morte, porque aquela morte era a morte do pecador que estava morto para Deus. Ele atraiu esse pecador morto para Deus e vivo para o pecado. E o que separava esse pecador de Deus? O pecado. Isaías 59, 2, se você quiser conferir. A iniquidade que nascemos com ela. Nós nascemos da iniquidade, Salmo 51, 5. Portanto, nós já nascemos separados de Deus. Mas ele nos deu vida. Tirando a vida de Adão, que é o nosso velho homem, na crucificação juntamente com Cristo. Então, vamos ver lá, quem estiver em Adão está morte, separado de Deus mesmo, porque no seu interior tem a natureza chamada iniquidade, ou o pecado. Ele está separado de Deus, está morto para Deus. Enquanto ele não for alcançado pela experiência do novo nascimento, em Cristo, na cruz, pela cruz, no corpo de Cristo. O corpo de Cristo recebeu o velho homem, Romanos 6,6. Recebeu a natureza de Adão, o pecado, com o velho homem. E o que aconteceu com ele? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele, com Jesus Cristo crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado como escravo. Romanos 6,7. Quem morreu, justificado está do pecado. Porque ele morreu, foi morto com Cristo na cruz, a natureza de Adão, minha e sua. Mas nós fomos vivificados e ele nos deu vida. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor Deus nos deu vida. Que vida é essa? Que vida é esta? Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Portanto, todos aqueles que creram que foram crucificados com Cristo, eles receberam a vida de Cristo na ressurreição. Como essa pessoa não pode dizer a experiência de Paulo, não pode confessar a mesma experiência de Paulo, como fosse sua, pela fé? E nós vivemos pela fé. Mas alguém diz, mas todos os seus relacionamentos é como Cristo estivesse vivendo, manifestando? Posso dizer, infelizmente, nem todos. O seu relacionamento com Deus Pai é idêntico à vida de Cristo? Aquilo que Cristo fazia com relação ao seu Pai? Eu disse, infelizmente, ainda não é. Então, por que você diz que Cristo vive em você? Cristo vive em mim. Por quê? Primeiro eu fiquei sabendo. Saber, crer e entender. Isaías 64:10. Saber, crer e entender. Eu fiquei sabendo que o meu velho homem foi com ele crucificado. Eu fiquei sabendo que eu morri. Estou crucificado com Cristo. Eu fiquei sabendo que ele me ressuscitou. Eu fiquei sabendo que Cristo tornou a minha vida, substituiu a vida de Adão. A natureza do pecado. O pecado.
E agora eu tenho um testemunho a dar. 1 João 5,11. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olha como é precioso. E ainda em Filipenses 1:21 ele diz, o meu viver é Cristo. Mas eu faço a seguinte pergunta de novo. Toda a minha vida, 24 horas por dia, é Cristo? Infelizmente não. Por quê? Mas Cristo não é a sua vida? É. Mas o meu viver é pela fé. Naquilo que a palavra do Senhor diz. Cristo é a minha vida no meu espírito. Mas Ele quer ser formado em nós. Até ser Cristo formado em nós. Isso é Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Não até ser Cristo estar em vocês, porque eles já estão. Tanto que ele chama meus filhos. O salvo, o regenerado, aquele que foi regenerado, ele tem a vida de Cristo. Por quê? Porque ele foi dada gratuitamente por Deus Pai. Quando esse pecador creu na sua morte com Cristo e a sua ressurreição juntamente com Cristo, e na ressurreição, Deus o Pai ressuscitou, Efésios 2:6, juntamente com ele, com o Senhor Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Em Colossenses 3:4 ele diz, quando Cristo, que é a vossa vida. Como eu não posso dizer que Cristo vive em mim? Como eu não posso dizer aquilo que Paulo disse? Estou crucificado com Cristo. Sem a minha crucificação em Cristo na cruz, eu não posso dizer mesmo que Cristo é minha vida. Porque primeiro Deus, o Pai, tirou a minha natureza de Adão, no corpo de Cristo na cruz, e me ressuscitou. Aleluias! Tudo de graça, essa salvação foi de graça. Cristo morreu a minha morte, para que eu pudesse experimentar a minha morte para o pecado. Romanos 6:11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Fomos colocados em Cristo e Cristo foi colocado em nós. Em Cristo na cruz do Calvário, quando ele nos aceitou, nos aceitou. Jesus Cristo nos aceitou. E na ressurreição, Cristo vem viver a vida dele em nós. E é uma vida progressiva. Cristo está sendo formado em nós, nos diminuindo. É maravilhoso. É maravilhoso. Em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, tenha paciência, nós já estamos concluindo aqui. Romanos capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele diz, não reine agora o pecado em vosso corpo mortal. A vida que vivo neste corpo, a vida que vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus. Para esses que ganharam vida de Cristo, tem a orientação do Senhor pelo Espírito Santo, dizendo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ainda uma nova criatura tem paixões? Tem. Mas as paixões não tornaram suas senhoras, e sim servas do único Senhor que habita na vida desse regenerado, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Aí ele diz ainda, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado,
como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Só uma nova criatura tem condições de se oferecer a Deus. Porque a velha criatura oferece seu corpo, seu prazer, suas paixões para o pecado e tem prazer no pecado. A nova criatura não tem mais prazer no pecado. São tentados e como? Estamos sujeitos a pecar e como? Mas Cristo é a nossa vida. Por quê? Já não sou mais eu, o meu eu, pecador, escravo do pecado, oferecia todos os meus membros ao pecado. Membro do meu corpo ao pecado. Agora não, agora Cristo é a minha vida. Mas eu estou nesse corpo. Eu estou nessa carne. Mas essa nova criatura que ainda está nessa carne, sujeita a pecar, estamos sujeitos a pecar, nós temos a vida de Cristo, que é o poder de Deus em nós. Nós temos condições de Deus para não oferecer mais o nosso corpo, nosso membro do nosso corpo, para o pecado. Aí, por isso que ele diz, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, como alguém que foi ressuscitado. Agora você foi ressuscitado. E na ressurreição, Cristo é sua vida. Como mortos, ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, não mais instrumentos do pecado. Por quê? Quem oferecia antigamente os instrumentos para o pecado desse corpo, membros desse corpo, era a velha criatura. Mas ela foi crucificada com Cristo. Essa era a vida de Adão. Agora ganhamos a vida do último Adão, que é Cristo. Cristo é a nossa vida. Como posso dizer que eu estou crucificado com Cristo? Isso é nossa segurança. Ah, mas Paulo, pode ser uma altura de santidade e de proximidade de Deus de Paulo. Nós desejamos chegar até lá. Mas Paulo também pecava? Sujeito, mas não vivia no pecado. Ele disse que ele era o principal dos pecadores. Ele sabia quem ele era. Entre os santos eu sou o menor. E eu nem deveria ser apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Olha só como a santidade de Paulo mostrava quem era Paulo. A santidade, que é Cristo, dentro dessa pessoa mostra quanto sujeito nós estamos sujeitos a pecar e sabemos quem somos nós. Mas em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo é nossa vida. Posso dizer isso com certeza absoluta. E vou dizer aqui, eu, Lúcio Manoel de Campos, estou crucificado com Cristo, porque eu fui crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O prazer de Deus está em Cristo, em mim. Não em mim o prazer de Deus, mas em Cristo que vive em mim. Vive em mim. E a vida que vivo nesta carne, até o final da minha vida, minha existência aqui, viva pela fé. Vou viver pela fé, pela minha união em Cristo, porque fé significa união também. É minha união em Cristo. Vivo pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que amor maravilhoso é esse, que obra poderosa é essa. Sem a cruz para o pecador, não tem vitória, não tem vida vitoriosa, porque a vida vitoriosa é Cristo que nos faz mais do que vencedor. Amém. Faça o seu comentário, meu querido. Abraço amoroso, meus queridos e minhas queridas.